Lá se foram os playoffs da Kings League, pelo menos até essa primeira parte, até a final, né? E vamos ter coisa pra falar. Aconteceram algumas coisas aí que a gente não pode deixar de falar. Bons playoffs da Kings League e agora só mais um passo até a final dia 18 no Allianz Parque. Fala pessoal do canal Fluxo Eleven, eu sou o Gustavo e sejam bem-vindos ao nosso canal. Ainda em construção que vai abordar diversos temas do esporte convencional, Kings League e esporte eletrônico, preponderantemente o CS. Clica no botão de like aí, se inscreve no canal para fazer parte de uma comunidade que tá só começando e para não perder muito conteúdo bacana que tá por vir por aqui. Vamos rumo aos 100 inscritos por aqui. Bora lá pro vídeo, né? Mais uma vez aqui a gente vai fazer uma tier list, assim como a gente fez da outra vez. Então eu tô reutilizando a mesma tier list, por isso que eu mantive os outros logos aqui dos times que não participaram. Eu já deixei aqui, não participou dos playoffs. Vamos explicando cada uma das prateleiras, mas aqui acho que é bem autoexplicativo. Eu vou explicando aos poucos cada um dos times. Mas aqui é simples, né? Fez história, foi excelente, aceitável, foi mal, tragédia e não participou, que são esses três times aqui. Queria começar falando de uma discussão que rolou durante a semana entre o pior time da Kings League, né? Foram vídeos aí que eu fiz que deram bastante repercussão, que foi quando a gente falou do desempenho do Funkball e do Loud, né? Qual teria sido o pior time da Kings League, e eu escolhi o Funkball por argumentos que eu já coloquei no outro vídeo. Se você quiser conferir nosso vídeo aqui, em algum lugar aqui do card, ou em algum dos vídeos curtos aí que a gente postou ao longo da semana, em que eu dei meus motivos e argumentos, e algumas pessoas argumentaram bem, outras nem tanto, mas enfim, elas trouxeram um debate pra gente definir qual teria sido o pior time. A minha opinião continua a mesma. Pra mim o Funkball foi o pior time da Kings League. Ficou em último grande parte do torneio, no confronto direto que decidiu quem seria o último ou não. Era um jogo que já não valia mais nada, foi um jogo na loucura, 10-9, decidido acho que foi no gol de ouro. O Coringa jogou até que bem, mas enfim, eu não acho que pode ser o principal balizador pra isso. Mantenho a opinião, mas eu acho que existem argumentos pra dizer que a Loud foi o pior time. Em qualquer caso, eu torço muito pra que o Funkball e o Loud e o Real Elite também se estruturem melhor e possam fazer uma Kings League melhor aí no segundo split, né? Na próxima temporada, né? Então são times que eu torço bastante, gosto do pessoal que tava na cabine, conheço alguns jogadores, mas infelizmente o desempenho foi abaixo. Uma competição, aqui é sempre uma análise técnica sobre desempenho, e num campeonato, no futebol, tem um time que vai ser o melhor e tem um time que vai ser o pior, que teve o melhor desempenho, que teve o pior desempenho, e faz parte, isso é a competição. Então vamos ao primeiro time aqui dessa tier list, que é o Capim. E o Capim eu não posso deixar ele fora de aceitável. Eu sei, foi eliminado da forma que foi, mas na outra tier list eu coloquei o Capim como uma surpresa entre os times classificados. Eu não esperava que o Capim fosse se classificar para os playoffs. O Capim não só classificou para os playoffs, como quase se classificou para Paris, para o Mundial. E assim, ainda mais surpreendente, não que o time seja ruim, mas dentro dos outros times que tinham, times até mais experientes e enfrentando um Desimpedidos que eu considero um timaço, um time muito bom, o Capim começou jogando muita bola, abriu um 3-0, mas cometeu aquele crime de chamar o adversário pro jogo. O Desimpedidos começou a gostar do jogo, fez 3-1, 3-2, começou a chegar, e o Capim não conseguiu matar o jogo. Faltou essa competitividade que o Capim teve ao longo de toda a competição, e teve quando abriu os 3-0, mas não conseguiu finalizar o time do Desimpedidos. O Desimpedidos virou o jogo e se classificou para Paris, mas o Capim ficou no quase. Ele quase foi para Paris, sabe, para um time inexperiente e criadores de conteúdo que não tem experiência na Kings League, né, que estão chegando agora. Você ficar por um gol de se classificar para Paris realmente é aceitável, sim. Eu não posso dizer que foi mal só porque foi eliminado. Jogou muito bem contra um time que se classificou e quase se classificou, mesmo tomando uma virada dolorosa. Eu sei que foi doloroso perder dessa forma, mas foi aceitável. Não foi excelente porque não se classificou, foi aceitável, cabe bem pro Capim. E aí a gente vai pra Fúria. A Fúria eu coloco no foi excelente, porque a Fúria só jogou um jogo nos playoffs, e o jogo que jogou 6-2 no Desimpedidos, um bom time, um jogo muito dominante. A Fúria é o melhor time dessa Kings League, ainda mais com o G3X, que a gente vai falar já já. A Fúria fez o que precisava fazer na primeira fase e fez o que precisava fazer nos playoffs
quer ganhar o jogo contra o Desimpedidos. Um jogo que eu esperava que fosse ser mais difícil, mas a Fúria é muito dominante, o Lelete, o Lipão, esses caras são monstros mesmo. Então a Fúria fez o que se esperava, então não fez história. A gente vai ver quem fez história daqui a pouco. Mas a Fúria fez a partida que precisava. Só jogou uma partida nas semifinais. E o objetivo da Fúria era chegar em Paris e depois era chegar na festa final, que é chegar na final do Allianz Parque. E a Fúria tá na final, conforme se esperava. O Desimpedidos eu vou colocar também no aceitável. Sim, pra vocês verem como dois times podem ocupar a mesma prateleira de formas diferentes, porque são os dois times que se enfrentaram, um saiu classificado, um saiu eliminado, por óbvio. O Desimpedidos foi aceitável, porque o Desimpedidos venceu o jogo que precisava vencer para classificar para Paris. Agora olhando sobre a ótica do Desimpedidos, né, no confronto contra o Capim, o Desimpedidos correu atrás do placar, o Desimpedidos foi valente, foi resiliente, conseguiu resistir, conseguiu voltar pro jogo após aquele 3-0 e venceu o jogo que se esperava que os Desimpedidos fosse vencer. Os Desimpedidos era, eu vou dizer, um pouco favorito contra o Capim. Não sei se era tão favorito assim como algumas pessoas diziam, mas os Desimpedidos, um time melhor, fez o que tinha que ser feito, classificar para Paris, e aí jogou contra a Fúria num jogo que, convenhamos, ia ser uma zebra muito grande se o Desimpedidos eliminasse a Fúria, né, do jogo do Allianz Parque. Então, eu acho que aceitável cabe bem. Seria excelente ou histórico até se eles tivessem eliminado a Fúria, mas é aceitável porque eles classificaram, fizeram o que tinha que ser feito com um sofrimento talvez desnecessário. Acho que o Desimpedidos tinha a condição de classificar em condições melhores no jogo contra o Capim. Mas é competição e é sempre jogo difícil. Foi um jogo muito parelho, o Capim jogou muito bem, mas o Desimpedidos foi melhor e mostrou que é o melhor time mesmo. E mereceu a vaga pro Mundial. Ai, o Nivelados. O Nivelados, um time que eu coloquei tanta expectativa, foi mal nas playoffs. Cara, a equipe do Nivelados fez uma primeira fase tão sólida, tão consistente, que eu tinha quase certeza que esse time ia pro Mundial, que eles iam pra França. E eu acho que eles também. Lá no outro vídeo eu coloquei o Nivelados como nada além do esperado, porque eu esperava que eles fossem se classificar entre o top 3 e o top 4 mesmo. E eles realmente se classificaram, então não me surpreendeu em nada. Eu esperava realmente o Nivelados bem classificado. Assim como eu esperava o Nivelados vencendo o Fluxo. Mas eu fiz um alerta. Eu não lembro se foi durante a análise do Fluxo ou durante a análise do Nivelados. Mas eu falei, o Nivelados estava numa velocidade boa, estava em 80 por hora na estrada, mas o Fluxo estava vindo logo atrás, o Fluxo saiu de trás, mas o Fluxo estava 100 a 120 por hora. Se o Nivelados não acelerasse, o Fluxo ia passar. Foi o que aconteceu. O Nivelados não conseguiu sair desses 80 por hora e o Fluxo aqui vindo a 100, 120 por hora passou de passagem. O Nivelados 4-1, um jogo muito dominante, muito surpreendente. O Nivelados, acho que poucos jogos eu vi o Nivelados fazer um jogo tão abaixo. Não sei se foi só questão técnica, se foi uma questão psicológica, se eles já estavam se colocando como classificados ou se até sentiram a pressão, alguma coisa do tipo, porque são jogos bem nervosos, esses jogos valendo vaga. Então o Nivelados fez uma boa Kings League, mas foi mal nos playoffs, porque apesar do Fluxo, o Fluxo e Desimpedidos são os times que mais evoluíram nessa Kings League, mas apesar do Fluxo ter evoluído tanto, eu acho que o Nivelados ainda era favorito contra a equipe do Fluxo. O favoritismo que não se confirmou na quadra. O Nivelados vai ter que tentar de novo no próximo split. É um time muito bom, é um time que eu acredito muito, é um time muito sólido, muito consistente, principalmente para pontos corridos, mas no mata-mata a gente vê o que funciona de uma forma diferente. É aquele jogo, é aquele dia, aquela competição. E naquele dia o Fluxo tava melhor, mas o Fluxo evoluiu muito na competição. Então eles têm muito mérito nisso. Só que o Nivelados é um time que eu colocava entre os principais postulantes a classificar para o Mundial. Vai ter que ficar para a próxima. Chegamos, né? Chegamos no G3X. Essa prateleira era para eles, não tinha como ser para nenhum outro time. O G3X fora da Kings League é um baque, é uma surpresa, é uma tragédia. Eu não gosto de usar termos como vexame, vergonha, por exemplo, porque eu acho que é muito pesado. E parece que como se os jogadores estivessem de sacanagem lá em quadra. E eu sei que não é nada disso. A comissão técnica, todo mundo fez um trabalho muito sério. O pessoal fala em soberba, isso e aquilo. Eu não vou entrar nesse mérito porque
Eu não leio a mente das pessoas, né? Alguns analisam até uns comportamentos, enfim. Análise de quadra, análise de jogo. O G3X fez um jogo péssimo contra o Dendele. Se esperava uma classificação tranquila, porque o Dendele classificou em último, se classificou naquele jogo loucura total contra o Real Elite. Um jogo... Bom, o Dendele tava eliminado, né? Até o finalzinho do jogo, o Dendele estava eliminado. Aí consegue empatar o jogo lá contra o Real Elite e se classifica. E o G3X, a questão do Kelvin, né? O Kelvin não estava em condição, eles arriscaram mesmo assim. E aí viram que foi a decisão errada. O Kelvin não esteve em condições para jogar, ainda errou um dos shootouts, fez o outro, né? Mas não tem como não ser tragédia. O G3X era o time que todo mundo colocava com certeza que ia pro Mundial. Fúria e G3X, é certeza. São os dois times que vão pro Mundial. Não foi o que aconteceu. O G3X... o G3X fora da final eu já ia considerar um playoff ruim, porque são, enfim, né, base da seleção brasileira, campeã do mundo, tem o Kelvin e tudo mais. Só que se quer ir pro Mundial, se quer se classificar pra semifinal, se ficar fora do top 4 é realmente um baque muito forte. Eu vi um pouco da live do Apoca, né, da comissão técnica da G3X, e ele falou que o primeiro tempo foi até que um primeiro tempo bom da G3X. Eu acho que acabou 3-3 o primeiro tempo, se eu não me engano. O jogo foi 8-4, né? E realmente o segundo tempo da G3X foi pavoroso. O time não construía nada, o time não fazia nada, não tinha ação ofensiva, não tinha transição. Sofreu muito com suspensão, né? No final do jogo o time foi pra bafa, lá foi pra loucura. E o Dendele soube competir, né? Fez a cera que tinha que fazer. Eu vou falar sobre a cera no final do vídeo. Eu tenho alguns pontos a fazer sobre a cera na Kings League. Mas o fato é, o Dendele fez o que tinha que fazer. Fez a cera ali, competiu, esfriou o jogo o máximo que podia esfriar. Porque sabe que se o jogo fosse pra trocação, fosse pra loucura, o G3X tinha mais chance de passar. É verdade, o G3X tinha desfalques, ficou sem o Kelvin, ficou sem o Andreas. Aí vem aquela discussão, né? Podia ter colocado o GG pra jogar ou não. Mas o G3X, no balanço de tudo, foi uma tragédia. A G3X fora do Mundial, eu acho que é a principal surpresa dessa Kings League. Eu ia colocar a principal surpresa como nivelados caindo fora, mas aí o G3X conseguiu ser uma zebra ainda pior, né? Então, as pessoas vão usar com vexame, vergonha, mas eu não acho que seja... Até acho que o Apoca falou a palavra vexame, eu não gosto de usar essas palavras, mas tragédia foi. Tragédia foi pelo que se esperava do G3X e pelo que foi apresentado. O G3X sofreu muito ao longo de muitos jogos na Kings League. E o jogo contra o Dendele foi o principal reflexo disso. Mérito do Dendele, soube jogar, soube competir. Mas muito demérito do G3X, que vai ter que melhorar muito. Não sei sobre invites, né? O Gaules até falou sobre que ele não aceitaria, mas talvez se tivesse uma votação eu acho que ia aceitar. Não vi o clipe, né? Eu só li por cima. Não sei se vai ter invite, eu não gosto. Eu gosto quando isso é explícito antes da competição e não depois do resultado, e eles cogitam, opa, vamos chamar o G3X aqui porque o time é importante, porque traz mídia, porque o Kelvin isso e aquilo. Eu não gosto, eu acho que tinha que ter alguma explicação antes disso, alguma demonstração antes disso, ou pro público ou pelo menos pros presidentes, para todo mundo estar ciente que poderia ter algum invite, alguma coisa. Não sei se vai ter, então eu vou trabalhar com a possibilidade de que o G3X está fora do Mundial. E com justiça. O G3X é um time melhor que o Dendele, é óbvio que é. Mas o Dendele, durante a competição, competiu mais do que o G3X, principalmente no momento em que mais precisava competir. O Dendele classificado, o G3X está fora do Mundial. O fluxo foi excelente. O fluxo foi excelente porque me surpreendeu. Como eu falei no vídeo anterior sobre o fluxo e um pouco nesse vídeo também, o fluxo veio numa velocidade maior que o time do Nivelados e eu falei que se mantivesse nessa velocidade o fluxo ia passar o Nivelados. Não deu outra, conforme eu avisei no vídeo anterior. O fluxo passou o Nivelados, goleou por 4-1, assim foi... É uma evolução assustadora, a evolução do fluxo ao longo da Kings League. Mesmo o time do fluxo sendo eliminado na semifinal, jogou muito bem contra o Dendele. Mas eu acho que eliminar o time que era... Não sei se amplamente favorito, mas eliminar um time que era favorito no confronto e classificar para o Mundial... Foi uma Kings League no geral excelente e os playoffs eu acho que foi a perfeita demonstração disso. O fluxo vai para o Mundial com muita justiça, porque tanto o fluxo quanto o Desimpedidos são times que evoluíram muito ao longo da competição. O fluxo vem se tornando aí um time bem sólido, eu quero ver, eu tô curioso para ver como é que eles vão jogar no Mundial agora, né? Mas parabéns pro fluxo, soube competir e soube dominar
as ações ofensivas e defensivas no jogo contra o Nivelados. Eliminou um time que é melhor, mas a competição é isso, às vezes, principalmente em jogo eliminatório, jogo único. É aquele dia, é aquele momento, é aquela bola que entra, aquela bola que não entra. E o Fluxo foi superior. Muito legal ver o time do Fluxo indo para Paris. Vai ser interessante ver esse time jogar contra outros bons times de fora do Brasil, né? É óbvio, né? O Dendele fez história. O Dendele fez história porque a gente, como espectador de esporte, a gente gosta daquele underdog, daquele time que vem como zebra, que ninguém espera nada. Eu, no vídeo anterior, eu falei que o Dendele classificar pros playoffs já foi uma surpresa. Ainda mais porque classificou daquele jeito contra o Real Elite, naquela emoção toda. O Dendele estava sendo eliminado. O Dendele estava com boas chances de classificação para ser praticamente eliminado no jogo contra o Real Elite. Achou o empate, soube competir, soube segurar a vantagem. Já não tinha mais tanto tempo, né? E classificou para os playoffs. O Dendele classifica em último nos playoffs para enfrentar a G3X. E aí aquela coisa, Davi contra Golias, o G3X um time experiente, comissão técnica experiente, que alguém vai jogar, não vai. O Dendele classificado em último, vai tentar jogar talvez por uma bola, vai ver o que dá, vai tentar na sorte. Nada disso. O Dendele foi superior ao G3X. O primeiro tempo, beleza, foi uma trocação, o G3X eu acho que ele jogou bem, mas o segundo tempo o Dendele controlou o jogo, o G3X não conseguiu competir e o Dendele não foi só cera, o Dendele jogou bola, o Dendele jogou muito melhor que o G3X, principalmente no segundo tempo, na fase decisiva do jogo, e utilizando do artifício da cera, goste ou não, mas é a competição como ela é o que vale para você classificar para uma vaga de mundial. Eliminou o G3X, que era o amplamente favorito talvez ao título, ou pelo menos a classificação da final, para jogar contra a Fúria. Elimina o G3X do Mundial. Não obstante o jogo contra o G3X, o Dendele ainda elimina o Fluxo, que é um time que vinha numa evolução muito grande. Eu ainda acho o Fluxo um time muito bom, não é um jogo que vai falar, nossa, mas o Fluxo foi um desastre. Não, o Dendele eliminou um time muito bom, um time muito sólido, um time muito consistente, jogando melhor. Em determinado momento o Fluxo volta pro jogo, né? Mas o Dendele consegue virar de novo. Foi um jogaço, só golaço também. Muito legal ver o Paulinho Louco, né? Que ele não tava nesse último jogo, mas o Luqueta também, principalmente, a gente vê o quanto ele quer, o quanto ele tá gostando desse projeto, o quanto ele tá afim. O Dendele não só vai pro Mundial, como vai pra final. O Dendele tá na final, o Dendele vai enfrentar a Fúria no dia 18 no Allianz Parque. Eu não sei quantas pessoas cravaram ou apostaram no Dendele pra estar nessa final, mas eu acho que não foram muitas pessoas, não. Nós vamos ver o confronto aqui dos times da primeira fase. O time que ficou em primeiro enfrentar o time que se classificou em último. Normalmente a gente vê o primeiro enfrentar o segundo, ou às vezes o terceiro. Não. A Fúria vai enfrentar o time que classificou em último e vem numa resiliência, uma história de superação espetacular, extraordinário. Tem que aplaudir o time do Dendele, porque o que eles fizeram foi histórico mesmo. Eles fizeram história na Kings League. É aquele underdog que chega na final e vai pra cima pra tentar buscar esse título, viu? A Fúria tem que tomar cuidado. A Fúria é o melhor time da Kings League. A Fúria é amplamente favorita, mas o Dendele eliminou dois times que também eram favoritos contra ele, G3X e Fluxo. Feita a tier list, o único ponto que eu tenho pra falar sobre a Kings League é sobre as ceras. E isso ficou muito evidente no jogo Dendele G3X. A ideia da Kings League é ser um jogo mais dinâmico. É ser um jogo menos moroso. Ser um jogo menos chato, menos parado. Onde acontecem mais coisas. Onde você não tira a sua atenção do jogo. Mas isso eu não sei nas outras Kings League mundo afora. Na Kings League Brasil isso tem acontecido bastante e no jogo Dendele G3X foi um nível acima. A cera é um negócio muito chato. E no Brasil tá acontecendo bastante. É competição, faz parte, mas a Kings League é contrário à ideia da Kings League. Do dinamismo. O jogo não pode ser chato, o jogo tem que ser legal, tem que ser alucinante o tempo todo. E o jogo Dendele G3X, principalmente no segundo tempo, ficou insuportável. Eu não tô falando sobre o tempo, porque o tempo para e beleza. Mas é esfriar o jogo, a cada defesa do goleiro ele vai ficar uns 2 minutos no chão.
A cada lance vai ter 1 ou 2 jogadores no chão, sentindo o braço, sentindo a perna. A Kings League precisa ver um jeito de coibir isso de alguma forma. Não sei como, isso é a ideia deles, eles são da organização do campeonato, eles que vejam os métodos que eles acharem melhor para fazer isso. Mas precisa ser coibido, porque senão isso pode virar pode se tornar um mal enraizado que pode continuar aí para as próximas Kings League e ir piorando, porque o futebol tradicional tem muito disso. E a Kings League vem para ser o oposto disso, mas em alguns jogos não conseguiu. Alguns jogos foram bem chatos, foram insuportáveis mesmo. De você olhar pra tela e tá toda hora alguém caído, você querer dinamismo, querer jogo. E faz parte, o time que tá ganhando vai querer esfriar o jogo, o time que tá perdendo não vai gostar nem um pouco, vai querer jogo mais acelerado, vai querer trocação. Então o Dendele precisava fazer isso para segurar o G3X, eu entendo isso em forma de competição. Num jogo Brasil e Argentina também eu vou estar do mesmo jeito, tem que fazer cera, tem que deixar os caras pé da vida. Mas é chato para quem tá assistindo, para quem às vezes não torce para nenhum dos dois times. Para quem tá perdendo é sempre ruim, né? Mas para quem não torce para nenhum dos dois times, se torna uma experiência assim insuportável. E Dendele G3X foi um exemplo disso. Mas eu vi em vários outros jogos da Kings League Brasil. O goleiro defender e ficar um tempão no chão, aí ficar o zagueiro no chão, aí ficar o atacante no chão. Não tem como parar isso, não tem como advertir, como dar cartão. Então eu só espero que a Kings League encontre métodos para coibir essas atitudes, porque senão eu falo isso como um consumidor. Começa a ficar chato, né? Começa a ficar chato assistir. Você quer ver jogo, você não quer ver o jogador sendo tratado na quadra, você não quer ver o jogador gritando de dor, se é que tá sentindo dor, não uma pseudo-dor, mas não tem como a gente saber, né? Não tem como provar se o jogador tá fazendo cera ou não. A gente sabe que tá, mas enfim, o juiz não tem como provar pra poder aplicar algum tipo de punição, então, enfim. De toda forma, essa foi a tier list dos playoffs da Kings League. Talvez eu faça um vídeo falando sobre a final, vamos ver como é que vai desenrolar esse jogo no domingo, no Allianz Parque. Fúria Dendele, quem diria? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal para apoiar um criador de conteúdo e uma comunidade aí que tá só começando. Vamos ajudar a crescer junto essa comunidade aí. Fala sobre futebol no geral. Eu tô falando mais sobre a Kings League agora porque, enfim, é a competição que tá em alta agora, é a competição que eu tô acompanhando. Principalmente a primeira edição da Kings League Brasil, né? Uma competição que já faz um barulho enorme já. Já tem uma comunidade muito grande, então eu quero tentar atender, assim, o maior número de comunidades que for possível, de torcedores, de esportes, enfim. É só o começo de algo muito grande. Então é isso, valeu e até a próxima.